Jorge Álvares teve o seu papel, tem uma estátua fantástica ali no meio da cidade, teve o seu papel, foi o primeiro. Hoje nós continuamos a ser pioneiros, somos um país de 10 milhões de habitantes que faz pontes com todos os continentes. Existe uma presença que é importante e que cada vez é mais importante na medida em que o crescimento de Macau precisa de que essa presença se desenvolva e se afirme para que Macau não perca as suas características e a sua identidade. Portugal existe em Macau e nesta zona do mundo há mais de 500 anos. Com a soberania ainda portuguesa, é natural que o pendor para a cultura portuguesa, a afirmação de valores portugueses, não é? Continuaria a ser mais firme e que as referências culturais em relação a Portugal seriam mais sólidas. Tínhamos uma cidade administrada por portugueses, sentia-se bastante a presença portuguesa, algo que depois deixou de acontecer nos anos subsequentes, não é? Talvez no primeiro, segundo, terceiro ano houve uma diminuição drástica de portugueses em Macau, mas depois temos vindo nos últimos tempos a assistir a um aumento gradual de portugueses que vêm para Macau. Macau tinha que atravessar esta fase da modernização, da internacionalização, porque caso contrário ficaria-se tudo na mesma, não é? Isso não seria bom para ninguém. E, portanto, como isto teria que ser um facto, não é? A comunidade teria também que se adaptar às novas realidades. Novas realidades num novo cenário para a comunidade portuguesa de Macau. Falar dos portugueses de Macau é falar dos naturais da terra com ascendência chinesa e portuguesa. É falar daqueles que vieram de Portugal e aqui se radicaram há várias décadas. É falar dos que vieram mais recentemente, procurando novos desafios ou oportunidades. A comunidade sempre foi pequena, mas quantos são hoje os portugueses de Macau? Isso é o mistério. Esse é o eterno mistério, porque eu acho muita graça, porque sempre que eu ouço essa pergunta, ouço dizer, são à volta de 3 mil portugueses. Mas ninguém sabe, porque muitos dos portugueses não se registram no consulado, só se registram quando precisam de tratar de qualquer documento, senão ignoram a existência, portanto o consulado não os conhece, não sabe que estão em Macau, e nós também não temos meios de ter a certeza. A inscrição consular não é obrigatória. A inscrição consular passa a ser obrigatória quando a pessoa precisa de vir tratar de um documento. Eu apontaria que os nossos portugueses expatriados andariam à volta dos 5 mil, diria eu. Mas com uma tendência clara para crescer. Tendências à margem, falar dos números reais de portuguesas na RAEM é olhar para uma esmagadora maioria numérica muito específica e distante das referências culturais portuguesas, apesar da nacionalidade. Para mim não é difícil porque a comunidade portuguesa tem 163.227 cidadãos. É aquilo que eu respondo. Eu não faço distinções entre o meu pai, que está lá em Coimbra, e que vai à pesca à Figueira da Foz aos domingos e ver os jogos da Académica, e entre o senhor Fong, que vive ali do outro lado da estrada e que tem passaporte português. Tenho conhecido pessoas muito interessantes que não dizem uma palavra de português e que se prontificaram a ajudar Portugal, não é o Consulado-Geral, que se prontificaram a ajudar Portugal, vindo-me aqui bater à porta dizendo, olha, eu sinto-me cidadão português, tenho o meu passaporte, tenho ficado, confesso-lhe, abismado com o carinho, com o sentido de responsabilidade. Não precisamos de ir mais longe. O Sr. Comendador no FOC, voltamos à velha questão da recuperação da residência oficial.
o Sr. Comendador Nefoque e um grupo de cidadãos portugueses juntaram-se num fundraising e a custo zero recuperaram a residência consular. Mas falemos dos que têm a língua e a cultura portuguesas como referências primordiais. Portuguesas em que se incluem os macaenses, cujos interesses, costumes e tradições estão protegidos na lei básica. Ora, o que se assiste hoje em dia é precisamente a parte significativa da comunidade macaense escolher para os seus filhos uma educação que cai fora do que era tradicional, portanto, meter os seus filhos na escola portuguesa e nas escolas portuguesas, aprender o português, etc. Portanto, exigências do tempo, isso numa perspectiva de apetrechar os filhos de melhores instrumentos para a competição, caso optarem por ficar em Macau. Portanto, mas isto traz uma consequência brutal, que é precisamente o que é que se está. O que nós assistimos hoje em dia, são filhos de macaenses, por exemplo, já não falam português, não entendem, não conseguem comunicar-se em português. Não estou a dizer que isso seja mau, é um facto, não há mau nem coisa boa. Mas, portanto, hoje em dia, o que se assiste é precisamente esta dispersão de valores. Não? O que é importante, isto com reflexos grandes, não é, do que seja a comunidade de macaense. Não é? Se antes da transferência já se assistia a uma certa diluição do que seja macaense, nesses 15 anos já num outro quadro político-administrativo, essa dispersão ainda se deu mais ainda. Mas se na comunidade macaense, que tem a língua portuguesa como um dos referentes culturais, aumenta a procura pela língua chinesa, é verdade também que tem vindo a aumentar o interesse pela língua portuguesa em Macau. Interesse motivado pela vontade de Pequim em promover o português, considerando a ligação com os países lusófonos. Facto que mudou o olhar sobre a comunidade portuguesa. Quando o governo chinês o governo central começa a dizer que é preciso continuar a valorizar a língua portuguesa e as relações históricas que existem com os portugueses e com os países de expressão portuguesa, naturalmente, eu penso que aí, sim, de facto, o governo de Macau começa a ter, e não só, portanto, as pessoas em geral em Macau começam a olhar para a comunidade portuguesa de uma outra forma e, por exemplo, para a língua portuguesa. Eu vou-lhe só, por exemplo, que é uma área que conheço melhor. Quando, até 99, a Universidade de Macau tinha um curso um curso de licenciatura de português para chineses, não tinha mais de 15 alunos em cada turma, em cada ano. Portanto, estamos a falar em uma turma por ano, 15, no máximo 20 alunos, às vezes nem 20 alunos. Por essa altura em que, de facto, o Governo Central começa a valorizar a língua portuguesa e a presença portuguesa em Macau, os candidatos para os cursos de licenciatura passam a ser 400 e começam a abrir cursos com 65, 70 alunos por cada ano, portanto, 3 turmas. Portanto, está a haver a diferença. Aquilo que aconteceu foi que a comunidade portuguesa, chamada expatriada, aquela que estava cá a trabalhar, mas que não tinha, digamos, assente as suas raízes em Macau, a maior parte dela foi-se embora com a integração, etc. Houve um período de estabilidade em que não aconteceu nada de especial. Havia a comunidade diminuiu, a presença das pessoas sentiu-se diminuir, sentiu-se a falta dela na cidade. Foi um momento difícil, porque isso criou alguma insegurança a quem ficou. De facto, houve ali um interregno, houve ali um espaço
não é uma terra, portanto, um espaço de ninguém, porque um tempo de ninguém, porque de facto houve uma espécie de retrocesso, as pessoas desapareceram, os portugueses desapareceram e também, pronto, havia algum cuidado da nossa parte, também não sermos muito assertivos, etc. Era uma hostilização usando a língua e tal, para dar a ideia, estas pessoas, o que é que ainda aqui estão a fazer? Estão aqui a mais. Isto agora somos nós e nós é que sabemos. É evidente que tudo isso foi se atenuando, até porque em muitos casos as pessoas perceberam e começaram a sentir cada vez mais a falta de elementos competentes e de elementos que dominassem como deve ser os serviços. E as pessoas dentro dos serviços, à medida que foram tomando conhecimento, que foram ganhando mais confiança, também começaram a aceitar melhor a ajuda das outras pessoas, porque deixaram de ter medo daqueles estranhos que vinham de trás e que sabiam mais do que eles. E, portanto, as coisas lentamente foram-se ajustando, mas é um nível em que a palavra de cima, do chefe, do governo em si, muitas vezes não desce ao ritmo que era esperado. Apesar da diferença de ritmos, com o tempo e com a posição de Pequim, percebeu-se que afinal era importante o contributo dos portugueses na RAEM. Da parte de Portugal, a comunidade sentiu um desinteresse incompreensível. Depois de 99, passámos também por um período em que resolvemos a questão de Macau. Está resolvida. Pronto, agora temos outras questões, portanto aquilo está lá muito longe, está resolvido, não temos que nos preocupar mais. E, portanto, houve um desligar de tudo o que aqui acontecia. Portanto, foi dos interesses que Portugal, enquanto país, e enquanto país que mantém esta relação privilegiada, devia ter assumido e devia ter desenvolvido. A determinada altura, desapareceu tudo. Não havia uma atividade cultural, não havia uma iniciativa, fosse de que tipo fosse. O próprio IPOR foi, digamos, retiraram-lhe a capacidade de atuar do ponto de vista cultural, transformar a escola exclusivamente de línguas. Passámos pela fase em que se pretendeu acabar com a livraria portuguesa. Enfim, a Fundação Oriente, temos que o dizer, desfez-se até de tudo o que era património da Fundação e ficou exclusivamente com a Casa Garden, o que eu penso que é lamentável. Não conheço os motivos que levaram a Fundação Oriente, na altura, a desfazer-se do património em Macau. Portanto, não me sinto confortável a falar sobre uma situação cujo conhecimento não detenho na totalidade. Portanto, não posso apenas especular, portanto, seria um pouco leviano da minha parte especular. Pensando, por outro lado, naturalmente, tenho pena que a Fundação se tivesse desfeito, se tivesse libertado desses edifícios, mas esses edifícios estão na mão do governo de Macau, são mantidos como da mesma forma e, portanto, não pertencem à Fundação, pertencem ao governo de Macau. O existirem bens, portanto, existirem edifícios, existirem coisas físicas, não é? Que ainda são património de uma entidade portuguesa, é importante, mas não, tudo isso se deixou de desaparecer. E, portanto, ao nível da escola portuguesa foi a história toda triste que nós conhecemos, do desinteresse, do deixar de dar, do não se resolve, dos altos e baixos das relações com a Fundação Oriente, de não haver escolhas e não haver uma posição firme de defesa dos interesses da escola, porque andou-se a navegar à volta de interesses que eram
marginais e laterais à escola e não nos interesses efetivos da escola. Portanto, houve da parte do governo português uma grande falta de atuação, uma grande falta de interesse por tudo o que aqui representava a presença portuguesa. Hoje, a perspectiva é outra. Interesses económicos alteram o ponto de vista de Lisboa. Macau reaparece no mapa com ligação a Pequim e aposta-se numa estratégia que promete maior cooperação com a RAEM. Macau, neste momento, é a prioridade estratégica para Portugal. Este é um lugar estratégico para nós, na Ásia. Foi-o há 500 anos e hoje, em 2014, tenho a certeza absoluta de que é e continuará a ser. Macau, hoje em dia, quer ser conhecida como a capital mundial do turismo, como a capital mundial do lazer. E nós queremos ajudar a região administrativa especial de Macau a posicionar-se nesse campo. Portugal tem talentos, tem recursos humanos, tem formadores em todas as áreas. A construção do novo hospital, Portugal pode ajudar. Portanto, novas tecnologias, detecção de talentos, programas de segurança alimentar, área da saúde, educação, são áreas onde nós, juntamente com o Sr. Chefe do Executivo e com os próximos secretários, tenho eu a certeza, vamos dar cartas. E se é verdade que há vontade política, na prática existem contradições. Nos últimos anos, muitos foram os portugueses que vieram para a RAEM na esperança de uma nova vida. Entre 2000 e 2012, mais de 1.300 portugueses obtiveram o primeiro bilhete de identidade de residente não permanente emitido pela RAEM. 2012 foi mesmo o ano com o maior registro de pedidos dos últimos 15 anos, 203 ao todo. Desde aí, complicou-se a questão dos direitos da residência e da obtenção do BIR. Até ao primeiro trimestre deste ano, mais de 140 portuguesas aguardavam a resposta das autoridades da RAEM e mais de uma dezena tinha visto o pedido recusado. Recusas justificadas em vários casos pela falta de meios de subsistência ou contribuição relevante para a realidade da RAEM por parte dos requerentes. Aos cidadãos, nossos compatriotas que pretendem emigrar para Macau, peço-lhes, por favor, que se informem antes de vir. As pessoas não podem vir, desculpe-me a expressão, ao Deus dará. Bater, como eu tenho tido conhecimentos, enfim, semanalmente, bater à porta à casa de um amigo, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou professor e vou e depois logo se vê. Quem vai analisar depois os pedidos a posteriori, muitas vezes, e isto para utilizar uma expressão bem portuguesa, não bate a bota com a perdigota. Isto é, a formação profissional do cidadão nacional não vai bater com o perfil que é requerido para o emprego a que a pessoa se candidata. Cada caso é um caso. Quando se diz não tem ligação a Macau, não tem família, não tem não sei o quê e ganha pouco. Quer dizer, a pessoa é que sabe, porque ela pode não ter aquilo que é visível, mas pode ter de outra maneira, porque ela pode ter amigos, ela pode ter um enquadramento qualquer em que está devidamente apoiada e tem a consciência de que o início de uma carreira não é por cima. Quem começa a trabalhar, normalmente, tem que dar provas. E para dar provas não começa por cima, começa, enfim, numa posição mais baixa. Como é que é possível? Se ela não pode sobreviver, vai-se embora. A questão mereceu a atenção do Presidente da República, Cavaco Silva, que, ao visitar Macau em maio último, disse estarem lançadas as bases para se ultrapassarem as dificuldades. Na apresentação do novo governo, o novo secretário para a Segurança, Wong Xiu-chak, deixou claro que o assunto está a ser seguido pelo governo e que novas medidas serão estudadas. Muitas vezes os critérios utilizados,
os critérios discricionários ao nível político têm sido em favorecimento dos cidadãos nacionais. Quando o Governo diz não temos nada contra a fixação de portugueses, não temos nada contra a comunidade portuguesa, não damos orientações para dificultar, então, quando se dificulta a um nível tão extenso, é porque qualquer coisa não está a funcionar como deve. Em algumas chefias intermédias, talvez, enfim, na análise de alguns processos haja alguma ortodoxia. Quando se define Macau como uma plataforma para a difusão da língua portuguesa, para o incremento das relações com os países de língua portuguesa, e essas relações se pretende, e há declarações ao mais alto nível do governo chinês a dizer que essas relações não se devem confinar ao aspecto comercial, mas que devem estender-se à parte cultural. Ora bem, como é que isto pode ser feito se restringir cada vez mais a comunidade de língua portuguesa? Assente numa herança histórica com 5 séculos de existência, a presença portuguesa em Macau faz da RAEM uma região de facto diferente na Ásia. Diferença que tem movimentado o interesse cultural a vários níveis. Hoje temos várias instituições, não só de matriz portuguesa, como também as próprias instituições locais, instituições de Macau, que apostam na vinda, em trazer manifestações culturais portuguesas a Macau. Portanto, eu penso que isso está a crescer e nós vemos que o Instituto Cultural faz isso, vemos que o Centro Cultural de Macau faz isso, portanto, e estamos aqui a falar das instituições do governo, mas, por exemplo, temos várias associações portuguesas ou de expressão portuguesa, como por exemplo a Associação Cultural de Cabo Verde, a Casa de Moçambique, a Casa do Brasil, etc. E depois a Casa de Portugal, que a par, por exemplo, com a Fundação Oriente, a Fundação Rui Cunha, têm vindo a ter cada vez mais ações de caráter cultural, com a grande preocupação de trazer para Macau artistas portugueses. E, no nosso caso, também temos a grande preocupação de levar a Portugal artistas de Macau e da China. Iniciativas que demonstram a diferença. Para a comunidade macaense, é a diferença que tem constituído a grande ferramenta de sobrevivência ao longo dos tempos. Há uma noção que eu acredito muito e que é uma noção tão querida hoje em dia, tão querida pelos nossos vizinhos de Hong Kong, tão querida, noção esta que nós já tínhamos há séculos, que é a noção de diferença. Nós estamos em Macau, a comunidade vive em Macau, faz parte do tecido demográfico de Macau, tem toda a legitimidade, reclama com toda a legitimidade o seu espaço de Macau, porque faz parte disto. No entanto, é diferente. Uma coisa que é interessante nos macaenses, mesmo os tais que já não falam português, os tais que aparentemente não têm qualquer ligação com Portugal e tudo mais, estas pessoas, é uma coisa que é importante dizê-lo, que se sentem diferentes. Portanto, é esta diferença, é o sentir, esse sentir de se ser diferente em Macau, bem integrado em Macau, mas se sentir diferente, é aquilo que vai efetivamente salvar, digamos, não é? Esse aspecto identitário que é tão importante para a sobrevivência de uma comunidade. Nós podemos nos perder rapidamente. Só que aí é fundamental, porque as pessoas vão ter que conversar.
as pessoas vão ter que ter a noção da diferença. Porque nós, hoje em dia, Macau deixou de ser apenas portugueses, chineses, indígenas, como somos nós. Nós somos, hoje em dia, há comunidades com expressão numérica significativa que competem com a nossa comunidade. Repara, quer dizer, são comunidades que se impõem em Macau hoje em dia, numericamente, não é? É preciso criar condições para que essa cultura local não desapareça, não seja tragada por este grande movimento de gente que chega a Macau das mais diversas origens, normalmente ou para desempenhar tarefas menos qualificadas, ou então, se é para tarefas mais qualificadas, é gente normalmente de uma cultura que não tem nada a ver com a cultura de Macau, de uma cultura anglo-saxónica, que não casa e não desenvolve as características de Macau. Ter a consciência de que culturalmente nós somos diferentes. Acho que isto é fundamental, porque assim, se nem isto nós temos, então, olha, paciência, isto realmente vamos nos diluindo e vamos deixar de absorver. Nos tempos que correm, estar para além da sobrevivência implica a participação ativa na sociedade civil e na própria comunidade. Uma postura não muito comum entre portugueses e macaenses. Porque é óbvio que eu, sendo macaense, gostaria que o macaense ocupasse lugares de chefia, lugares de grande responsabilidade em Macau. Portanto, é sempre um regozijo ver alguém que esteja nestes lugares. Agora, é fundamental, isto é preciso dizê-lo, é fundamental que a comunidade macaense tome uma iniciativa e que esteja no ativo e que se posicione voluntariamente. Porque não é cruzar os braços, é estar à espera de ser repescado. Isto não pode ser. Portanto, há um sentido de responsabilidade comunitária, portanto, não só no aspecto de mero cidadão, mas como membro da comunidade, é necessário tomar esta iniciativa e tomá-la com um sentido de responsabilidade. Responsabilidade enquanto cidadão, responsabilidade enquanto membro da comunidade macaense. Há aqui comunidades que são muito afirmativas, que têm uma grande presença do ponto de vista social, do ponto de vista da convivência, de se mostrarem, de aparecerem, são sonoras. Eu costumo dizer que são sonoras no sentido em que não passam despercebidas. Nós não, nós somos silenciosos. Seja qual for o destino da comunidade portuguesa em Macau, há heranças e testemunhos históricos que dificilmente serão apagados. Macau mostrará sempre um pouco de Portugal. Para mim é um prazer enorme quando saio à rua ver que na toponímia, na cidade, tudo me recorda Portugal.